olhos. Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, venha sobre nós como orvalho, Pai, fresco, numa terra seca, que penetra a divisa de juntas e medulas, que traga discernimento e revelação, que confronte-nos, mas nos leve à mudança. Que a tua palavra nessa tarde possa produzir, Pai, a tristeza segundo Deus, que nos gera arrependimento e nos leva a uma profunda mudança. Senhor, estão aqui os teus filhos. Estou aqui, Senhor, como tua serva e serva da tua igreja. Senhor, me ajude, Senhor, a colocar, Pai, em palavras tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim, para esse tempo, para essa hora. Senhor, e que a palavra do Senhor seja clara, Senhor, e leve a cada um de nós a um outro nível de dependência, de profundidade e um alinhamento celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida do artista. É interessante que a primeira menção que nós temos da Bíblia de alguém que foi cheio do Espírito Santo é no Antigo Testamento e foi um artista. Não é curioso isso? E às vezes a gente trata a arte como se fosse apenas uma parte de uma programação, não é? Tem muitos lugares que usa até a expressão: a gente canta, dança, interpreta, aí daqui a pouco vem, vamos orar, porque agora vamos começar o quê? A melhor parte do culto. Gente, chega a ser humilhante para a gente, principalmente para quem estuda, para quem se dedica. Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estava só preenchendo uma programação. Estava só, meu Deus. Sabe, eu costumo dizer, você fala assim, os artistas são muito parecidos. Eles gostam de aparecer demais. É verdade, gente. Por isso que a gente tem que tomar a cruz todo dia. Porque a arte, ela foi vista, ela existe para ser vista e celebrada. Só que essa arte, Cristo precisa ser o centro. Porque quando Cristo é o centro e alguém celebra a arte na sua vida, você fica alegre, mas a sua alegria não vai te encher de orgulho. Sabia? Por quê? Porque você sabe a fonte de onde ela vem. Então, às vezes é tão desafiador, porque não é a arte, o que é mais importante, Berenice? O que é mais importante sempre será Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa arte. Ele é a fonte da nossa arte. Ele é o modelo daquilo que fazemos. E Ele é o nosso alvo sempre, sempre, sempre. Então, quando o artista começa a compreender essa realidade, muda tudo. Por quê? Aqui nesse texto, nós constatamos o quê? Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Bezalel? Deus escolheu ele. E detalhe, a escolha de Bezalel veio antes da habilitação. Porque para nós, só serve tudo que a gente quer escolher. Primeiro você mostra para mim aí, mostra. Mostra o que você sabe fazer. Não é assim que a gente faz? Não quero não. Você não é tão bom. O processo da escolha de Deus aqui não foi por esse critério, não é verdade? O texto está dizendo que Deus falou assim, eu escolhi Bezalel. Será por que Deus escolheu esse cara? Nós não sabemos. E nem adianta eu tentar inventar a história aqui para vocês. Por quê? Porque Deus nos escolheu. E eu não sei você, mas quando eu penso que Deus me escolheu, eu falo assim, uau, eu sei o quanto eu não merecia. Eu sei o quanto que o que existe de bom em mim é Ele. Se tirar Ele, eu sou insuportável. Se tirar Ele, a minha arte não presta. Se tirar Ele, a minha arte
não tem brilho. Sabe aquelas coisas que você olha e você fala assim, cara, é legal, mas não mexe. Sabe aquela coisa que você fala assim, é legal, mas não mexe. Por quê? Porque a arte, ela é maravilhosa para ser celebrada, mas ela em si mesmo, acabou ali, acabou tudo. Mas a arte, através de um artista cheio do Espírito Santo, não é só aplausos agora, produz vida. Porque ele tem vida em mim e produz vida através de mim. Isso é coisa de Deus. Então, a primeira característica desse texto é que Deus escolheu Bezalel. E aí ele vai falando, eu dei para ele a sabedoria, a habilidade, sabe por quê? Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de dúvida ou variação. Não é só, eu estudei muito, é por isso que eu sou bom. Deixa eu te dizer, você pode até ser bom, mas deixa eu te falar, a sua arte é uma água jogada, se perde rapidamente, mas a arte na vida de alguém cheio do Espírito, ela deixa impressões, deixa marca de quem é o centro da vida dele, que é Cristo. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João capítulo 3, 27 diz isso. Quando o texto diz, escolhi Bezalel. Sabe o que isso quer dizer? Tudo começa em Deus. A sua vida e a sua arte. Quando a gente olha em Gênesis, a Bíblia começa com as palavras, no princípio, o quê? Não, só... No princípio, Deus. Diga isso, no princípio, Deus. A Bíblia não começa assim, no princípio, Adão. No princípio, a criação. No princípio, não. No princípio, Deus. Por quê? Porque tudo na nossa vida começa nesse lugar. A Bíblia nos mostra claramente que nossa adoração depende a cada passo da capacitação do Espírito Santo. Da capacitação do Espírito Santo. Amor, pegou meu mouse? Eu esqueci o mouse, por favor. A Bíblia começa... Em Gênesis, nós vemos que o primeiro culto de adoração terminou de uma maneira trágica. Vocês sabem qual foi o primeiro culto de adoração no Gênesis? Abel e Caim. Como que terminou esse culto de adoração, gente? Com assassinato. Que bizarro, não é? Você fala, como assim? Era um culto de adoração e acabou com assassinato? Acabou com assassinato. A Bíblia nos mostra que, às vezes, a gente cria tantos conceitos, né? Dizer, porque o Caim ofereceu, foi legumes, frutas, sei lá, que Deus só gosta de cordeiro e não sei o quê. Só que eu acho interessante, porque Hebreus capítulo 11, versículo 4... Sabe o que diz? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Espera aí, qual foi o critério aqui para a oferta de Abel ser escolhida? Foi o quê? Pela fé, não confiando em seus esforços, mas confiando em Deus. Quando você pega o microfone para cantar, quando você pega o seu instrumento para tocar,
Quando você está lá ali, ó, quem está ali na projeção, quem está aqui na dança, de repente atuando, faça isso, se levante e fala assim: eu vou fazer isso, baseado no que Cristo fez por mim. Eu não merecia estar diante dele, mas Cristo se fez indigno. E a sua indignidade me tornou aceito. Pela fé. Foi pela fé. Ele não estava só confiando, não, a minha oferta é a melhor. Não. Pela fé no que ele fez. Quando nós não temos uma visão clara, esse é o risco de nós fazermos algo sem aceitação. E aí, cada dia que passa, nós precisamos trazer esse entendimento de quem é Deus e qual o seu propósito. O ministério de louvor tem um destaque, ele tem muito destaque na igreja. Por isso, quem canta, toca, atua, precisa ter a motivação correta, corações ajustados e disposição para servir com integridade. Mas atenção, tem muitas pessoas que ainda não estão qualificadas, mas você acredita que elas são chamadas? Porque você viu o Bezalel, ele não tinha qualificação, mas ele primeiro, ele foi chamado e recebeu do Espírito Santo. A igreja precisa, os líderes precisam sempre ter uma visão de formar outras pessoas. Só que dá muito trabalho, viu, gente? Dá muito trabalho o processo de formação. Por quê? Porque o processo de formação exige muita paciência, constância. Sabe aquela repetição? Sabe aquela repetição contínua? Eu não sei como que é o processo de onde vocês estão inseridos para alguém entrar na equipe de louvor. Mas de onde eu sou, nós fazemos uma audição. Aí você fala, ninguém passa. Ninguém passa. Mas nós não fazemos uma audição pensando num reality show, num The Voice, numa publicidade de artista. Eu costumo dizer nas reuniões para começar a audição, eu falo assim, olha, primeiramente nós não estamos buscando cantores e músicos. Aí a pessoa, como não? Eu estou aqui para uma audição. Nós estamos buscando aqueles que foram chamados por Deus e estão dispostos a responder a esse chamado. Porque o reino de Deus trabalha assim, gente. Às vezes a gente fica achando que a igreja é uma empresa. A igreja não é empresa, a igreja é a família de Deus na terra. É o reino de Deus na terra. Então, peraí, você tem um chamado, aí a pessoa vai para a audição, sabe? A gente faz um primeiro processo, que a pessoa envia um vídeo, com as seleções de músicas que a gente quer. Aí a gente faz uma pré-avaliação daquele vídeo. Daquele vídeo, alguns vão para a segunda etapa e alguns vão receber o feedback do caminho que eles precisam percorrer para chegar, pelo menos, no mínimo. E aí, essas pessoas, quando elas fazem essa audição, elas não estão prontas. Ninguém está pronto. É incrível como Deus ama chamar gente que não está pronto, né? Você olha, você fala, oh meu Deus, certeza. Aí ela vai para essa audição presencial. Nessa audição presencial, eles vão ter uma prática em conjunto, tocar junto, eles vão ter que cantar junto. Aí a pessoa está cantando uma voz, aí eu entro cantando outra voz para confundir a pessoa, né? Brincadeira. E aí, a outra parte dessa audição, eles têm uma entrevista, sabia? Entrevista com o líder do ministério. Pergunta simples.
e ao mesmo tempo complexa. Por que você está aqui? O que você tem para contribuir com esse ministério? Aí a pessoa fala assim, eu estou aqui porque Deus me chamou. Aí, uma vez isso aconteceu, né? Você está aqui porque Deus me chamou. Eu falei, então me diga o que você está fazendo para desenvolver esse chamado. Porque, irmãos, a pessoa entendeu que Deus chamou ela, Deus me chamou para tocar guitarra. Ele não quer investir no instrumento, ele não investe em aula. Chamar ele para o ensaio é uma luta. Você manda o repertório, ele não escuta, e aí você vem me dizer que você é chamado? Eu não acredito nisso não, viu, gente? Porque todos os homens e mulheres de Deus que foram chamados, a primeira coisa que aconteceu na vida deles, eles não viviam uma vida inerte. Eles começaram a se mover em direção a esse chamado, mesmo eles não querendo. Então você fala, a aula é muito cara, o instrumento é muito caro. É verdade, meu Deus. Tem hora que eu falo assim, Senhor, mas que cruz foi essa? Primeiro que um artista, ele nunca pode parar de estudar. Não pode. Porque ele fica enferrujado, quem toca instrumento, os dedos começam a endurecer. Nós temos um baixista, por sinal, esse baixista é um baixista nosso, muito bom, né? Eu falo isso para ele, não é só para vocês, não. Aí ele começou a fazer um treinamento, porque ele tem a vida dele fora da música, que é da polícia. E ele começou um treinamento, sei que ele ficou mais de mês, tipo no internato, eu não sei bem como que é o processo. Sei que durante esse processo ele não tinha tempo de estudar e nem ensaiar, então ele saiu dos ensaios, né? E saiu da escala. E aí, quando ele começou a retomar, né? Falei, querido, vamos orar aí para Jesus colocar óleo nesses dedos, que ele está meio duro. colocar um óleo nesses dedos, porque está ficando meio duro. Quem canta é do mesmo jeito. Aqui, ó. É um violão aqui, ó. Esse aqui, que o senhor estava tocando. Esse violão aqui, ele acabou de tocar, está afinado. Se ele deixar esse violão aqui, ó, amanhã vai ter culto. Amanhã, ele não pode chegar aqui, ó, e pegar esse instrumento e já começar a tocar. Porque o que vai acontecer com esse violão, gente? Quem toca aí? O que vai acontecer com esse violão? Sem ninguém fazer nada. Ele vai desafinar. Você fala, foi uma criança. Não, ele desafina. Deixa eu te dizer, você sabia que a voz é desse jeito? Tem gente que só canta no dia que está na escala. E ainda... Tem gente que ainda pega e fala, não, vou botar um óleo ungido aqui. Não, querido. A responsabilidade de Deus já foi feita através de Jesus, que nos deu acesso, e o Espírito Santo que nos capacita. Mas essa habilidade você vai ter que desenvolver, querida, treinar. Aí você, nossa, minha voz está muito ruim, irmãos, ora por mim, o inimigo está furioso, Come o que quer, bebe o que quer, e o inimigo está furioso. Aí eu olho e falo, é mesmo? Não cuida. E aí diga, ai, Jesus. Ou às vezes pensa que é só o fato de você falar, não, eu já orei, o Espírito Santo vai colocar virtude. Ele põe virtude. Mas você precisa se habilitar. Precisa treinar, gastar tempo. O culto nosso que nós prestamos não começa aqui, é na nossa vida. Sabe quando você está lá no ensaio? Que o ensaio é marcado 3, você chega 3:30, e todo mundo tem que te engolir, porque você é o único músico, ou o único da escala. Deixa eu te dizer, isso não glorifica Jesus, não. E compromete sua equipe inteira. Porque a Bíblia diz o seguinte, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazemos para quem? Para a glória de Deus. Quando você entende que, eu vou investir um tempo aqui para eu treinar. Deixa eu treinar aqui qual que vai ser o repertório dessa semana. Aquilo ali é um altar ao Senhor, aquilo ali é um culto ao Senhor. É um culto ao Senhor. Um dia eu estava no ensaio e eu falei isso para o time que estava servindo comigo. Eu falei, irmãos,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos ensaiando aqui para o louvor. Se chegar na hora do culto, o pastor falar bem assim, vai ter louvor hoje não, vai ter só a palavra. Quero te fazer uma pergunta. Houve adoração da sua vida? Teve adoração desse grupo? Porque a gente que acha que só teve adoração quando a gente chega aqui na hora do culto. Deixa eu te falar, o ensaio lá onde você está é um culto. E ele precisa ser agradável e aceito. Porque tem culto que Deus não aceita. O Caim é um exemplo disso. Então nós precisamos trazer essa consciência. Que nessa tarde caia para o seu coração um santo temor do Senhor. Para que eu e você, porque o que eu estou falando aqui, irmãos, não é só para vocês, é para mim mesmo. E eu não estou mandando recado para ninguém, nem carapuça para ninguém. É um recado encomendado para alguém. Não, é para todos nós. É uma carapuça gigante. É uma carapuça gigante. Porque a espada do Espírito é lá e cá. E eu estou fazendo as mesmas coisas que vocês. Semana após semana. Dia após dia. Tem dia que você prepara a ministração do louvor, aí o pastor chega antes de começar. O tempo do louvor vai ser reduzido hoje, viu? Eu vou dizer para você, às vezes eu ficava com tanta raiva. Ficava com raiva. Porque você fala, meu Deus, eu vim para cá, ensaiei, gastei combustível, tempo, ensaiei, taranã. Chegamos aqui mais cedo, porque quem serve... Oh, meu Deus. E todo mundo acha que é o time preferido, não é? Gente, não é trabalhoso? Meu Deus, lá na minha igreja, tem ensaio toda semana. Faça chuva, faça sol. Às vezes a pessoa fala, vai ter ensaio. Aí às vezes eu falo assim, vai ter culto? Então vai. Aí você fala assim, toda semana, irmãos. Aí se a pessoa não puder estar no ensaio, não está na escala. E aí, vocês vão ficar sem a pessoa? Querida, é melhor ficar, poupar a pessoa e o caráter dela ser tratado do que ter ela no altar como um Caim, oferecendo uma coisa que Deus não aceita. E comprometendo o time inteiro. Berenice é desse jeito, vocês são muito intransigentes. Não, querido, nós estamos formando. O processo de formação exige firmeza e clareza. Formando. Se não for para o ensaio, não participa da escala? Não. Nós temos um padrão muito claro. Quando a pessoa entra, você tem disposição de ensaiar? Porque, gente, a vida de quem serve aqui não é brincadeira, não. E eu estou no time de vocês, porque aqui trabalha com célula, não trabalha, pastora? Pois é. Tem célula durante a semana, tem culto todo domingo, tem uma escala, tem que ter ensaio. Chega dia de domingo, você não pode ficar no churrasco, porque todo mundo almoça tarde. Aí você tem que chegar mais cedo. Que hora que o culto começa aqui? É brabo, né? É mesmo? Nossa, acho que eu vou ter que mudar para cá, lá que é melhor. Nossa, conte-me mais. Poxa, o culto lá na minha igreja começa às 18 horas. Dependendo do que vai acontecer, às 16 horas nós não temos que estar lá, nós temos que estar plugados. Não acredito, Berê, é desse jeito, menino. Quando a gente vai fazer espetáculo, tipo de Páscoa, de Natal, meu Deus, quando acaba, eu sinto o céu se abrir. Porque o que acontece? Aí a gente tem que ensaiar domingo de manhã. Aí às vezes o ensaio vai até meio-dia, 1h da tarde. Aí a gente vai correndo, come. 4h da tarde tem que estar lá de novo. Irmão, isso não é vida não. Isso é vida do artista, não é brincadeira não. E às vezes, às vezes a igreja vai, o povinho melindroso, o povinho... Cara, mas a vida da gente é uma batalha. É uma batalha. Mas a gente precisa entender que tudo isso é para o Senhor. Para o Senhor, para o louvor da sua glória.
E quando a gente faz aquilo que nós somos chamados a fazer, nada disso é pesado. Porque esses horários aí, gente, todo mundo faz porque quer. Não é porque quer? Na minha igreja, não tem nenhum músico contratado, que as grandes igrejas, vocês sabem que é padrão os músicos serem contratados. Nenhum músico é contratado, todos são voluntários de orelha furada, voluntários que escolheram. Um dia, uma amiga minha de uma grande igreja aí, que os músicos todos são contratados, ela virou para mim e falou assim: como que vocês mantêm uma escala? Não, eu não acredito. Não tem furo nessa escala? Marca a escala, a pessoa não aparece. Eu falei: menina, você acredita que isso não acontece? Aí ela falou assim: como que vocês fazem isso? Querida, é joelho no chão, é o poder de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que escolhe. A igreja não precisa de profissionais do altar, ela precisa de gente que entendeu que foi chamada por Deus, foi habilitada por Deus, e aquilo que ela tem na mão não é para a glória dela, é para a glória de Deus e edificação do corpo. Quando a gente compreende isso, não tem preguiça. Você fala: cara, eu vou ter que negociar esse almoço aqui hoje, e eu não posso. Fala: vou fazer. Não posso, tem um ensaio. Mas tem ensaio, tem. Você aceita eu ir depois do ensaio? Aceito, então é o melhor que eu posso entregar. E às vezes a gente quer servir no ministério, mas com as nossas regras, do nosso modo, e aí a gente fala assim: porque essa liderança não tem empatia. Sabe o que é? É que minha unha está encravada hoje, eu não vou poder ir. Gente, eu estou falando isso porque são desculpas esdrúxulas. Sabe o que é? Porque eu briguei com meu marido. E o inimigo é sujo, viu? A carne também não presta. Quem é casado sabe que de vez em quando tem umas tretas, não tem, gente? Tem, gente. Não fica fingindo que não tem, não, que tem. E quem não casou, o casamento é uma bênção, mas de vez em quando a gente quer se morder. Eu tenho 18 anos de casamento, nós vamos fazer 18 anos de casamento esse ano. Tem hora que você está ali preparando para ir para o ensaio, preparando para a ministração, menino, do nada dá o quê? Um curto. Aí eu viro para o meu marido e falo: vem aqui, querido, vamos resolver aqui, porque isso aqui não é maior do que o meu chamado. Me perdoa, eu errei. Satanás, você não tem legalidade na minha vida. Você não vai ter nenhum direito legal de dizer: você não pode entregar sua oferta, porque você está com a pendência. Fala: não vai não, vamos nos perdoar aqui, vamos resolver. Isso é entendimento, irmãos. Isso não é sentimento, porque o artista ele é muito sensitivo, sensorial. Isso é importante para a arte. Mas quando a gente entende que Deus nos chamou, eu preciso ter essa sensibilidade, mas eu preciso ter esse entendimento. E é isso que nos torna um artista diferente dos demais. E eu quero compartilhar com vocês aqui 4 pontos importantes para o desenvolvimento desse artista. Porque eu não disse para vocês que a vida do artista é a vida do seu ministério? Não disse isso? Então vamos lá, 4 pontos, porque eu quero ser bem pedagógica aqui, para vocês saírem daqui e nunca mais esquecer disso. Primeiro ponto da vida desse artista é o talento. O talento. Isso aqui eu não coloquei como ordem de prioridade, tá? Porque senão você vai falar assim: você está falando do Espírito Santo, da vida com Deus, aí você coloca o primeiro ponto, o talento. Não, não estou falando disso, eu estou só pontuando aqui para ficar organizado, ok? Primeiro ponto é o talento. Eu pergunto para vocês, o que é talento? Quem poderia dizer para mim um conceito do que é talento? Me ajudem. O que é talento para você? Qualidade de quê? Quem falou? Nasceu com ela
uma habilidade inata, né, que a gente fala. O que seria mais? Alguém poderia acrescentar algo? Facilidade de aprendizado em uma determinada função. Procura no Google, não. Mas, sabe o que é o talento? É tudo isso aí mesmo. É a capacidade que alguém tem de fazer algo com tanta facilidade, Eu gosto de dizer isso. Cantar não é fácil. Mas se você me ver cantando, você vai dizer, é facinho. Por quê? Porque alguém que tem talento, ele tem essa habilidade de fazer algo com tanta facilidade que todo mundo fala, meu Deus do céu, isso é acessível a todos nós. É igual nós estamos nesse tempo de Copa, né? Você vê aqueles caras jogando, você fala, meu Deus, mas é tão fácil. Aí quando você pensa naquela metragem do campo de futebol, você fala, meu Deus, como que eles dão conta? Não é, gente? Eu tenho hora que eu falo assim, meu Deus, como eles conseguem? Talento que eles desenvolveram. Então, o que é talento? É a aptidão inata para realizar algo, ou seja, a habilidade de tornar simples e natural o ato de cantar, de dançar, de tocar, de pintar, de atuar e tantas outras coisas. Então, a gente espera que quem sirva numa equipe de louvor ela precisa ter talento, vocação, habilidade e facilidade para realizar aquilo que se propõe. Tem gente que tem tudo isso e continua estagnado, sabia? Tem gente talentosa, não é? Sabe que as pessoas, às vezes, você vê até no meio da igreja, talentosas, que poderiam estar servindo na equipe de louvor e elas não estão. Você fala assim, meu Deus, por que essa pessoa não está servindo? Esses dias mesmo eu encontrei uma pessoa, falei, e aí? Como é que tá? Está servindo lá na equipe de louvor? Tô não. Falei, por quê? Uma bagunça. Uma bagunça. Meu Deus, uma bagunça. Quando tiver aquela bagunça lá, eu não vou servir, não. Eu fiquei assim, olhando, falei, meu Deus. É tipo aquela parábola das árvores, sabe? Quem é que vai legislar? Eu não posso. Aí levantou o espinheiro e falou, eu posso. Não é assim? Não sei se vocês conhecem. Eu posso, só que é assim, é com as minhas regras. Eu não vou dar sombra para vocês, eu vou espetar vocês. Mas era o único disponível. Gente, isso é terrível, porque tem muitas pessoas que elas estão comprometendo a sua própria vida e talvez retardando o desenvolvimento da igreja, porque elas são muito melindrosas. Porque o segundo ponto importante, que é o caráter, é duvidoso. Então, o primeiro ponto é o talento. O segundo é o caráter. A gente gosta sempre de dizer que caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Interessante que na Bíblia nós temos exemplo de quem? De pessoas, José, no Egito. Ele não estava fazendo ali para mostrar, mas ele manteve um caráter. Nós temos Daniel na Babilônia, que decidiu não se contaminar. Nós temos Esther, a rainha Esther, quando ela se viu no meio de uma situação que ela falou, meu Deus, isso aqui eu não tenho controle, eu posso usar do meu jeitinho aqui, mas antes disso, o que ela fez? Ela se colocou em oração e jejum. Nós temos também os discípulos de Jesus, que no início, eles não tinham tanta habilidade. Afinal, a maioria deles eram pescadores. Certamente, nem mexer com gente ele sabia mexer com peixe. Mas Jesus escolheu eles. Por quê? Porque eles foram forjados no caráter. John Maxwell, ele diz assim, talento pode impressionar à primeira vista,
Mas sem um caráter alinhado, não produz realidade espiritual. Vou repetir. Talento pode impressionar à primeira vista, mas sem um caráter alinhado, não produz realidade espiritual. A gente tem tantos artistas no ambiente da igreja, que de longe eles reluzcam uma beleza. Quando você chega de perto, você não acredita. São pessoas que se tornam um verdadeiro fardo para a igreja, para o pastor, para a liderança. Que eles só podem servir com a sua arte se for nos meus padrões. Eu quero ser tratado assim, assado, eu quero ter um camarim, eu não vou chegar a essa hora, porque a não ser que a igreja me pague. Nós vivemos essa realidade. Ou então aquela outra realidade, você fala, a igreja não me paga, então eu vou na hora que der, do jeito que der, e quando puder. E quando puder. Terrível. Você fala assim, Berenice, você está falando isso de quê? É a realidade da igreja, irmãos. Eu tenho uma vida servindo Jesus e a igreja, dentro do time. Eu tenho uma vida. Sabe o que é uma vida? Berenice, uma vida. Uma vida que todo dia eu tinha uma proposta que parecia bonita. E eu, meu Deus, Deus me chamou. Ai, meu Deus, Deus me chamou. Sabe? A sedução. E aí, então, talento, caráter e outro ponto muito importante. Diga assim, técnica. Aí você, ai meu Deus, como é que você quer colocar técnica dentro da mesma linha de falar que Deus me escolheu? Para mim, aquilo que nós carregamos é como se fosse um pássaro com duas asas. Um lado é a escolha de Deus e a espiritualidade, e a outra asa chama-se técnica, e ponto final. Olha, o que é a técnica? A técnica é a habilidade que contribui e muito para o desenvolvimento de uma equipe. Incentivar o estudo da técnica vocal, da técnica instrumental, musical, campo harmônico, arranjo, percepção, ritmo, vai ampliar, além do seu repertório, a sensibilidade e vai facilitar o fluir. O que é a técnica? A técnica ensina o que fazer, o que evitar, o que funciona e o que não funciona. Ajuda a usar recursos tecnológicos de maneira consciente e criativa. Isso é a técnica. E facilita até o fluir de Deus. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quinta-feira agora, nós tivemos um evento na igreja de pastores, só uma ceia geral que acontece do ministério. E aí eu estava escalada para liderar o louvor. Escolhi um repertório com 3 músicas. Escolhi Maravilhosa Graça, essa música. Aquela da Nívia Soares, Ao que se assenta no trono, essa música. E terminei o louvor com Digno é o Senhor, digno é o Senhor, tá, essa música. Só que, como foi a gente não sabia que o evento seria lá, foi meio que de última hora. Então, durante a semana, como eu já disse para vocês, que os músicos não são contratados, eles têm a vida de trabalho e as responsabilidades, o evento estava programado para começar às 7h30 da noite. Gente, quem trabalha, correndo, às vezes você consegue chegar às 7 horas. Eu falei, meu Deus, sem ensaio e sem tempo para aquelas passagens. Eu falei, meu Deus, está muito em cima da hora, e dá aquele nervoso. A gente usa tecnologia, sim, nós usamos VS, nós usamos clique, por isso que a gente ensaia muito. Aí, fizemos o louvor, foi uma bênção. Sabe o que aconteceu na hora do louvor? Eu estava cantando Digno é o Senhor. Digno é o Senhor sobre o trono. Sabe essa música?
Na hora me veio na mente assim, ó, para entrar na parte de a Ele a glória. E o Espírito Santo estava, sabe quando o Espírito Santo começa a se mover? Dentro de digno é o Senhor, eu falei, pensei e calculei aqui comigo, porque isso é técnica, tá? Peraí, que tom que eu tô? Eu estava em sol. Estou em sol. Ah, sim. A sequência harmônica dá para eu ir para Ele a glória. Entrei na Ele a glória. Combinei isso com os músicos? Não. Mas eu sei o time que eu tenho. Entrei e eles foram. O que isso me dá facilidade? Técnica. Então, eu estou ali ministrando louvor, estou ali e me vem, às vezes vem um insight assim, de uma palavra, e às vezes tem uma música com isso. Aí, rapidamente eu calculo, peraí, onde eu estou? Sabe aquele negócio de, peraí, que tom que eu estou? Ah, então eu posso ir para esse. Berenice, você toca? Toca o coração de Deus. Mas eu tenho muito conhecimento nisso, porque estudei. Porque quando você estuda a técnica vocal, você é obrigado a estudar a teoria musical. Então, você tem que saber dessas coisas. Então, isso é uma ferramenta poderosa. Aí, você está no meio do louvor, né? Aí você está aqui numa música nada a ver, aí você quer entrar no outra que tem nada a ver. Tudo isso vai comprometer o fluir, porque os músicos estão ali tocando numa sequência e eles se perdem. Não tem conhecimento de campo harmônico, eles se perdem, e a igreja percebe tudo isso e desconecta, sabia? Às vezes a gente fala assim, não, vamos cantar o quê? Não, vamos deixar o fluir, vamos deixar fluir. Vamos deixar fluir, querido, vamos deixar fluir, mas deixa eu te falar, o ambiente do milagre, desse fluir, Deus sempre usa elementos. Lá, com a multiplicação dos pães, Jesus falou, cadê? O que tem aí? Tinha elemento. Quando Jesus foi operar o milagre lá do Lázaro, Jesus levantou as mãos, falou, graças te dou, que sempre me ouve, e mandou o povo tirar a pedra. Alguma coisa o povo fez, sim ou não? Então, falar de técnica é trazer a responsabilidade para os nossos ombros, de desenvolver aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E isso é maravilhoso. Aí você fala assim, então vocês cantam de improviso? Cantamos de improviso, inclusive usando tecnologia. Então, tem um fone, tem um body pack, cadê o clique? E a coisa está acontecendo. E muitas vezes a gente não desenvolve, porque individualmente falando, a gente não quer crescer. Como que você vai usar a tecnologia se cada um de nós não estiver disposto a crescer? Crescer como? Fazendo pelo menos o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Irmãos, sabe aquele repertório que vocês cantam toda semana, e toda semana vocês ainda erram? Isso é falta de técnica, isso é falta de treinar. A pessoa lê o repertório, isso aqui eu já sei. Ela não para escutar, ela não para fazer um mapa do que vai acontecer. Não, que hora que entra a progressão, que hora que tem um riff aqui de guitarra. Aí não, está errado, não, que hora que é a virada da bateria, que hora que a bateria cresce, que hora que a bateria diminui. Ninguém sabe de nada. Por que não sabe de nada? Porque não procura desenvolver, porque acha que para Deus está tudo bom. Foi isso que tornou o Caim reprovável. E nós temos vivido uma geração terrível de artistas cristãos preguiçosos, indisciplinados, rebeldes, avarentos. Eles não são generosos, porque eles não entregam o que Deus colocou na mão dele com liberalidade. E dizem que é para o Senhor. Irmãos, Deus não aceita. Deus não aceita. E às vezes a gente vai vivendo essa vida, aí chega um momento, sabe o que é, pastor? Quero sair do ministério. Às vezes eu acho que na mente do pastor, o pastor fala, graças a Deus, porque de tanto trabalho. Gente, tem gente desse jeito. Eu falo por causa da minha jornada, tem hora que você fala, nossa, a pessoa até talentosa, mas graças a Deus que ela saiu. Porque são pessoas que são num ambiente de um grupo, Deus, me desculpe, mas como câncer no meio da igreja. Sabe? Que Deus levante você e a mim
no meio dessa geração, onde você possa se levantar e falar assim: olha, quanto a mim, eu não seguirei essa tendência. Gente, eu comecei a estudar música quando eu tinha por volta de uns 14 anos. Sabe por que eu comecei a estudar música? Porque eu cresci numa Assembleia de Deus. E tudo lá era para Deus, né? Para Deus era de qualquer forma. Aí eu, com 14 anos, falei: meu Deus, Deus é o criador de tudo. Ele é o dono da ouro e da prata. Ele é o criador de tudo, é o artista. A Bíblia fala que é a multissabedoria, a criatividade de Deus. E a gente oferecendo essas coisas. Falei: não, vou estudar, porque isso aqui não tem lógica, não. Por quê? Porque a Bíblia fala só: os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Gente, eles levam horas ensaiando as mesmas coisas. Sabe por quê? Por causa do dinheiro, da fama e do sucesso. E nós criamos a maior encrenca para marcar um ensaio. Por quê? Sendo que nós estamos fazendo para aquele que é o maior privilégio da vida. Não é ganhar dinheiro com seu talento, com a sua arte, ou reconhecer. É saber que o céu te reconhece. A Bíblia diz que Deus se inclina dos altos céus só para ouvir a voz dos fiéis. Sabe, será que quando você pega seu instrumento, será que o céu para te celebrar? Ou será que, chegou aqui? Não. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Teu nome fiz isso, eu toquei, eu cantei, fui para o ensaio sem querer, abri mão do meu momento com a família, e chegar lá e falar: cadê? Não chegou aqui, não. E aí, irmãos, é isso? É isso que nós estamos querendo para a nossa vida? Passar a vida inteira, os nossos dias, e no fim não deu em nada. Por quê? Porque o nosso coração distante. A nossa vida reprovável. A nossa vida distante disso aqui, da palavra de Deus. Nós temos vivido uma realidade de músicos, artistas, que não conhecem o Deus da arte. Por quê? Porque isso aqui está fechado. Eles não estudam nem o instrumento, imagina a Bíblia. Irmãos, é tempo de se levantar uma geração comprometida com a palavra de Deus, comprometida com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, comprometido com a arte para influenciar as pessoas, sabe? De ser uma musicalidade tão rebuscada, tão cheia de qualidade, de unção, que a pessoa passa aí na rua e fala: meu Deus, deixa eu ir ali ver. E chegar aqui e ser tomado pela presença, pelo poder de Deus. Olha, a nossa arte, a nossa vida como artista tem que ser como uma sarça, pegando fogo, gerar curiosidade nas pessoas. Menino, você toca tudo isso e é para Deus ainda. Eu me lembro de um professor de canto. Ele ria na minha cara e falava assim: até quando você vai ficar nessa de querer fazer a sua arte para cantar na igreja? Você tem talento demais. A igreja não valoriza. Eles não estão nem aí para você. No fundo, eles não estão nem aí mesmo não, viu, irmãos? Sabe por quê? Porque você e eu não vamos prestar conta diante de Deus. Vai chegar aquele grande dia, eu não vou ter como dizer: sabe o que é, pá? Sabe o que é, Senhor? Eu fui muito sabotada. Minha liderança, o meu pastor me resistia. Eu não fui a preferida, eu fui preterida. Não vai ter essa desculpa, irmãos. Não vai ter. E isso eu me preocupo, sabia? Que eu falo assim: Senhor, o Senhor colocou algo na minha mão e eu preciso responder ao Senhor. É porque não estou nem aí. Esses dias eu fui ministrar numa igreja, né? E fui servir com um time da igreja. E é super desafiador quando você está acostumado com um time com nível técnico muito alto e você encontra um nível técnico baixo. Isso é desafiador. Mas diante de Deus, eu orei e falei isso. Falei: Senhor, o que eu carrego é muito maior até do que a arte que o Senhor me deu.
Se esses irmãos chegar lá na hora e eles errarem esses acordes todos, que o poder da tua presença na minha vida, através da minha voz, tampe tudo, Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele pode fazer isso, irmãos. Ele pode fazer isso. Eu falei, Espírito Santo. Aí na hora, estou lá cantando uma música simples. Estava cantando, esse é o meu respirar, sabe? Fá maior, esse é o meu respirar. Ensaiei com eles. Vocês acreditam que na hora do louvor, menino, estava assim, ó. Pô. Eu falei, na minha mente assim, eu não posso nem olhar para o lado e nem rir. Sabe o que é coisa de treinar a sua mente mesmo? O que é mais importante é o que eu carrego e a mensagem. Queridos, melhor e superior à arte é a mensagem. E a mensagem, ela tem uma centralidade, Cristo. A técnica, ela é muito importante, porque ela vai trazer crescimento e desenvolvimento, mas ela não é tudo. Sabe qual outro ponto interessante também, e eu já vou concluir? Deixa eu ver se vocês estão lembrando dos meus 4 pontos aqui, do artista. Vamos lá. Qual foi o primeiro que eu falei? Talento. O segundo? Terceiro? Técnica. E o quarto? Disciplina. Sabe o que é disciplina? Estabelecer regras claras que falem igualmente para todos. Ter um padrão. Sem 2 pesos e sem 2 medidas. Por exemplo, o horário de chegar é o mesmo para todo mundo. Só porque o guitarrista é o bam, ele não pode chegar a hora que ele quer. Ou só porque o baterista... nem vou mexer com esse baterista. Menina, esse baterista aí, misericórdia. Só dele estar tocando aqui. Oh, Deus, que bom que você vê, irmão. Sabe, às vezes a gente vive desse jeito no meio de um grupo. Irmão, em nome de Jesus, para de ser essa pessoa. Peso na vida dos outros. Que dificulta o trabalho de todo mundo. Não, peraí, eu não posso falar assim com ele. Você não pode... Aquela pessoa que você fala, você desafinou. Eu não desafinei, não. E começa aquela batalha no ensaio. Pessoas que não aceitam ser corrigidas. Pessoas que não aceitam ser orientadas. Sabe? Pessoas que não buscam o interesse do outro. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que cada um tem que buscar o quê? O bem do outro. O interesse. Olhar para o outro. Sabe o que é isso? É olhar para o outro e falar assim... Você é melhor do que eu, viu? É isso que diz Filipenses. Você é melhor do que eu. Aí você fala, não, mas ele não é melhor do que eu. Às vezes ele é. Às vezes ele é melhor do que... Você toca mais, mas às vezes ele é melhor do que você na disciplina. Às vezes ele é melhor do que você na constância. Às vezes ele é melhor do que você porque ele aceita a correção. E às vezes você achando o bam, só porque você toca mais nota do que ele, porque você tem mais conhecimento do que ele. Mas não corrige não, porque aí o pastor está na sua mão. A Bíblia diz que a pior coisa é corrigir um tolo. Deixa eu te dizer nessa tarde, para de ser tolo. A palavra de Deus nessa tarde está nos corrigindo. Nos corrigindo, não seja tolo não. Seja pronto a ouvir, tardio em responder, sabe? Então, a disciplina, ela é muito importante. Lá na nossa igreja, nós temos um padrão no ministério. Tem essa cartilha também. Que é compromisso, testemunho, compromisso com Cristo, com a obra de Cristo, com o corpo de Cristo. Gente, a gente lê e faz a pessoa repetir isso. Berê do céu, vocês são desse jeito? Somos, que nós trabalhamos formação de pessoas. Por isso, hoje nós temos um time de mais de 100 pessoas que servem no ministério. Vocês saem para ministrar nas outras igrejas? Não é esse o propósito da nossa vida. Não é. Dependendo de quem chama, a gente ora, o Espírito Santo vai. Por quê? Porque a gente tem um time grande. É um time grande que, meu Deus do céu, falta não caber no palco tanta gente. Então... nós precisamos ter uma vida disciplinada.
Você para quê? A disciplina é tão poderosa que impacta a vida do artista num todo. Porque a disciplina, ela não inclui só coisas naturais. A Bíblia fala de disciplinas espirituais. Disciplina, irmãos. Sabe, não se permita subir aqui esse altar, você está na escala. Estou na escala. Sabe, isso aqui, ó, principalmente igreja menor, que não tem uma escala, assim, muito de revezamento grande, é fácil você se acostumar com isso aqui, ó. Isso aqui é o perigo do artista. Sabe se acostumar com isso aqui? Toda semana eu já estou lá. Querido, desenvolva uma vida de disciplina, de oração, de jejum, de práticas espirituais. Você está na escala, tira um dia na semana, você fala assim, para quê? Vou jejuar, porque eu não quero estar diante da congregação de mãos vazias. Qual foi a última vez que você jejuou para estar na escala? Me conta aí. Não conta não, gente, conta não. Qual foi a última vez? Por quê? Às vezes a gente está acostumado, sabe? Tudo igual. Não, quanto a mim, eu sei o que eu carrego e o que eu tenho para entregar. E se eu não mergulhar em Deus mais fundo, eu não vou entregar uma oferta. Então, ore, tira um dia na semana só para você jejuar. Para quê, Senhor? Eu estou aqui. Esse jejum é porque domingo eu estou na escala de novo. Senhor, não me deixe acostumar com aquele lugar. Não me deixe tratar aquele lugar de uma maneira natural, leviana e como Caim, do meu jeito. Mas eu quero fazer como a oferta de Abel, com fé e confiando no Senhor. Irmãos, nós vamos viver outros níveis de louvor aqui, viu? É outros níveis de louvor. E isso, muitas vezes, a pessoa fala, mas eu só toco. Eu estou falando para você também, viu, querido? Porque você não só toca, não. Você é ministro do Senhor. E quando você é um ministro do Senhor, você está aqui para ministrar a Deus e ministrar essa congregação. E o que você tem? Ministro do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, para inspirar essa congregação. Esse povo chega aqui, eles não sabem, mas você sabe. Quer dizer, você deveria saber. Para ensinar eles. Então, a disciplina é importante. A disciplina que desenvolve o talento. É a disciplina que produz experiência. É a disciplina que aperfeiçoa a técnica. É a disciplina que gera crescimento real. Mas ela precisa... Esse ponto é muito importante, é onde eu vou encerrar. A disciplina, ela precisa caminhar junto com o amor. Porque o amor nos permite não levar para o lado pessoal os erros do outro. Em vez disso, nos tornamos parceiros do crescimento do outro. Sabe, às vezes a gente é disciplinado demais e é intransigente demais. Não sabe compartilhar o que recebeu e não tem paciência para quem está vindo atrás, sabe, no processo. Todos nós somos chamados de ministros, sabe para quê? Porque você precisa ministrar ao Senhor e ensinar os outros, aqueles que estão mais novinhos. E às vezes a gente não tem paciência. Gente, uma das coisas difíceis são músicos autodidatas. Toca muito, canta muito, pede para ensinar. Eles não têm um pingo de paciência. Não deu paciência não. Tenho paciência com gente ruim não. E é desse jeito. Você fala, não, mas eu aprendi sozinho. Eu vi uma pessoa fazendo uma vez e fiz. Querido, o amor, a disciplina, ela precisa ser regada com amor. Porque com o amor de Deus, faz a gente olhar para o outro e falar, ele é diferente de mim. E eu preciso exercer graça sobre a vida dele. De segurar na mão dele e falar assim, vamos tentar de novo. Vamos aqui, 1, 2, 3 e dar o passo. Diminuir o ritmo, às vezes, para levar o outro. E a gente não gosta não, a gente não gosta de tocar com músico ruim, a gente não gosta de cantar com gente desafina, a gente não gosta de nada disso, mas o reino de Deus, que ele é um reino de pessoas que estão formando outras, nós precisamos ter esse olhar. E eu vou te falar, Deus é tão gracioso que ele me colocou para ensinar pessoas.
Porque eu acho que se eu não ensinar as pessoas, eu seria tudo isso aqui que eu estou contando para vocês. Porque não é fácil, irmãos, se lidar com isso. Mas nós precisamos receber do amor do Senhor e a graça do Senhor para isso. O trabalho que fazemos é algo muito sério. E precisamos tratar com amor e responsabilidade para que o propósito se cumpra. Onde estão aqueles que estão dispostos aqui? Onde estão? E quando eu falo desse amor, o texto que nós lemos, no final, a Bíblia diz para Moisés, falou assim, olha, eu escolhi a Oliabe para estar com Bezalel. Sabe por quê? Porque a sua arte, você não pode desenvolver ela sozinho. Eu escolhi o Aholiabe para estar com Bezalel. Deixa eu te falar, Deus te plantou num lugar. Seu ministério não é solo. Seu talento não é solo. Tem alguém que Deus já colocou na sua vida para que você seja instrumento do Senhor para a vida dele. Para desenvolver aquilo que Ele já lhe deu a capacidade. Aonde estão aqueles que estão dispostos a andar por essa rota, pela mesma rota de Bezalel, de Aholiabe, que é entender que são chamados por Deus, que eu preciso mergulhar em Deus, para desenvolver uma vida com sabedoria, habilidade e conhecimento, técnica. Você pode levantar do seu lugar? E nessa tarde eu gostaria que você abrisse a sua boca e renovasse a sua aliança com o Senhor. Sabe, uma oração de confissão, de dizer, Senhor, eu reconheço que eu tenho sido indisciplinado, que eu tenho sido leviano com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Senhor, eu reconheço que eu não enxergava nada disso que essa irmã está falando aí, mas eu quero essa rota. Fecha os seus olhos aí, queridos. Abra a tua boca e ore. Ore com verdade. Ore com verdade e com fé. Diga, Senhor, eu estou aqui. Me leva a um outro nível, Senhor. Me leva a um novo nível de entendimento e revelação. Eu não quero fazer as coisas na força do meu braço. Eu não quero fazer as coisas só baseado nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Oh, Senhor, nos meus gostos musicais, artísticos. Mas eu quero fazer todas as coisas guiada pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Oh, Pai, nos leva a esse tempo de unidade, nos leva a esse tempo de crescimento, nos leva, Senhor, a termos um caráter moldado ao caráter de Cristo, para que a nossa arte seja instrumento de transformação, seja instrumento, Senhor, de quebrantamento, instrumento de um derramar, de um crescimento e daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por me ouvirem nessa tarde. Obrigada, viu? Amém. Quem recebeu? Amém. Então, queridos, obrigado, Berê. Deus abençoe. Pode. Vamos cantar. É isso aí. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada sem ti, Senhor. Só tua presença é o que eu te levarei por onde eu for. De novo. Se eu não tenho nada, nada eu serei
tudo volta para ti. Que me basta por onde eu vou. Ora, baixere cantaramarás. Tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Que a nossa arte, a nossa habilidade, tudo que temos, Senhor, seja para a tua glória, Senhor. Xarabarabá, xarabará. Oh, chorabarabá, xarabará. Vamos do começo? Tudo é perda. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça basta. Sem você não sei pra onde ir. Oh, Senhor, tua presença nada importa. O que adianta o mundo inteiro se a minha alma se perder? O que adianta eu? Ah, Senhor, tudo é para a tua glória. E me esquecer se eu não tenho a ti, não tenho nada. Eu serei, Senhor, só tua presença é o que me basta. Te levar por onde. Aleluia. Amém. Queridos, nós vamos liberar agora o lanche. E às 6 horas nós vamos retornar para a segunda palavra. Amém?